Olá, você está no canal Os Federais do Ensino. Papo Filosofia, e o papo de hoje é sobre uma ideia bem radical e poderosa, a filosofia do libertarianismo. E tudo gira em torno de uma pergunta central: será que nós, seres humanos, somos donos de nós mesmos? Para começar, vamos direto para uma questão daquelas bem difíceis, que testa nosso senso de justiça. Imagina a cena. É possível salvar 5 vidas, mas o preço é sacrificar uma pessoa inocente. Seria justo fazer isso? Então, tem uma linha de pensamento bem famosa, o utilitarismo, que talvez dissesse que sim. Afinal, 5 vidas valem mais que uma, né? É o maior bem para o maior número. Mas, por outro lado, tem outra filosofia que diz que isso é um erro gravíssimo, que existem direitos individuais que são intocáveis. E é aí que mora o problema do utilitarismo levado ao pé da letra. Quando o foco é só no resultado final, na felicidade geral da nação, a gente corre o risco de começar a tratar as pessoas como ferramentas, como meios para um fim, e não como indivíduos com valor próprio. Pensa naquele exemplo clássico do médico. Ele tem 5 pacientes morrendo, cada um precisando de um órgão diferente. Aí, entra no consultório um paciente super saudável para um check-up. Pela lógica utilitarista mais fria, faria sentido sacrificar essa pessoa saudável para salvar as outras 5. Mas algo dentro da gente grita que isso é terrivelmente errado, não é? É essa intuição, essa sensação de que existe um limite que nos leva a uma teoria alternativa muito forte: o libertarianismo. É uma filosofia que coloca os direitos individuais num pedestal, defendendo que eles não podem ser sacrificados, nem mesmo em nome de um bem maior. A ideia central é, na verdade, bem simples e ao mesmo tempo profunda. O valor número 1 é a liberdade. Cada um de nós tem o direito de viver a própria vida como bem entender, com uma única condição: respeitar o direito dos outros de fazerem exatamente o mesmo. E olha só que interessante como o filósofo Robert Nozick colocou isso. Ele disse que os direitos das pessoas são tão fortes, mas tão fortes, que a pergunta muda. Não é mais o que as pessoas podem fazer, e sim o que o Estado pode fazer, se é que pode fazer alguma coisa. Isso vira o jogo, né? Tá, mas e na prática, o que isso quer dizer? Bom, para os libertários, um governo justo é um governo mínimo, que basicamente não pode fazer 3 coisas que os governos modernos adoram fazer. Primeiro, nada de leis paternalistas, ou seja, o Estado não pode obrigar alguém a usar cinto de segurança porque a decisão de correr um risco é pessoal. Segundo, nada de legislar sobre moral. O governo não tem que dizer o que é certo ou errado na vida privada das pessoas. E terceiro, o ponto mais polêmico de todos, nada de redistribuição de renda. Essa ideia de proibir a redistribuição de renda é o que gera o debate mais quente. A lógica libertária chega a uma conclusão que choca muita gente. Imposto é uma forma de roubo. Para a gente entender isso melhor, vamos usar um exemplo bem famoso. Em um único ano, o Michael Jordan ganhou uma fortuna, algo em torno de 78 milhões de dólares. A maioria de nós, acho, pensaria: ok, é justo pegar uma parte disso em impostos para ajudar quem precisa, para financiar escolas, hospitais. Mas a visão libertária é direta e reta. Se ele ganhou esse dinheiro de forma voluntária, com pessoas pagando para ver ele jogar, comprando os tênis dele, o dinheiro é dele. E ponto. Pegar uma parte à força, que é o que o imposto faz, seria coerção, seria uma violação dos direitos dele. Já a visão coletiva diz: calma aí, ninguém fica rico sozinho. A sociedade deu as condições para ele ter sucesso, então ele tem uma dívida de volta. Teve um estudante num debate que resumiu essa lógica libertária de um jeito perfeito. Ele se imaginou como um colecionador com 100 skates. Se a comunidade decidisse pegar 99 para dar para os outros, isso seria justo ou seria roubo? Para ele a resposta era óbvia: é roubo, porque ele conseguiu cada skate de forma justa. Ok, mas como é que os libertários chegam nessa conclusão sobre impostos que soa tão extrema para tanta gente? A resposta está na base de tudo, numa sequência de ideias que formam um argumento deles. O raciocínio é mais ou menos assim, passo a passo. Taxar a minha renda é o mesmo que pegar uma parte do meu trabalho. Se o Estado pega, digamos, 30% do que eu ganho, é como se ele me forçasse a trabalhar para ele 30% do meu tempo. E forçar alguém a trabalhar para outro, bem, isso é trabalho forçado. E se alguém tem direito sobre o meu trabalho, isso é uma forma de escravidão. Significa que o Estado age como se fosse, em parte, meu dono. E essa linha de pensamento nos leva à ideia mais fundamental, o coração da filosofia libertária, o princípio da autopropriedade. A ideia de que eu sou o dono de mim mesmo. Meu corpo, minha mente, meus talentos, meu esforço, tudo isso pertence a mim e a mais ninguém. E é aqui que a mágica acontece.
onde tudo se conecta. Se eu sou dono de mim, então eu sou dono do meu trabalho. E se sou dono do meu trabalho, obviamente eu sou dono do que eu ganho com ele. É por isso que, para um libertário, tirar os órgãos de um paciente à força e cobrar imposto do Michael Jordan são, moralmente, a mesma coisa. Ambos os atos violam o princípio de que a gente pertence a si mesmo e não à sociedade. Só que essa ideia, por mais poderosa que seja, esbarra numa questão igualmente forte. Afinal, a gente vive em sociedade. Temos leis, benefícios, segurança. Será que ao participar de tudo isso, a gente não abre mão de um pedacinho dessa autopropriedade total? Será que não temos obrigações com os outros que vão além daquilo que a gente concorda explicitamente? A pergunta de onde termina a liberdade do indivíduo e onde começa o dever com o coletivo, essa é a que continua no centro de todo o debate. Nacionais Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais.